Pessoal, muito boa noite para vocês. Vamos dar início aqui à abordagem conceitual sobre a aula prática, né, proposta no módulo 6 da nossa apostila de laboratório de química, que fala sobre o preparo de soluções, tá? Então, basicamente, o que nós vamos abordar na aula de hoje vai ser a parte conceitual, né, a abordagem teórica sobre o tema, que é a solução, né, o preparo da solução, e logo em seguida a gente vai abordar o procedimento experimental, todo o protocolo determinado, né, pelas normas de boas práticas de laboratório, necessária para que você prepare uma solução no laboratório, seguindo aí toda a questão de volume, concentração, né? Então, a gente vai fazer essas duas abordagens aí, ok? Bom, pessoal, quando a gente fala em soluções, nós efetivamente estamos falando sobre uma mistura, tá? Soluções é sinônimo de misturas homogêneas. E o que são misturas homogêneas? Misturas homogêneas são aquelas misturas que são formadas por duas ou mais substâncias químicas que apresentam propriedades, né, características semelhantes e que apresentam, né, são solúveis entre si, ou seja, são miscíveis entre si. Então, por apresentar substâncias que são miscíveis entre si, né, toda mistura homogênea, ela é caracterizada por apresentar uma única fase, ou o que nós chamamos de mistura monofásica. Então, você pode ter duas, três, quatro, cinco, N substâncias químicas, né, dentro daquela determinada, que compõe aquela determinada solução. Se você tiver a característica de miscibilidade entre as substâncias presentes, formando visualmente uma única fase, né, então nós podemos dizer que essa solução, ela é também chamada de mistura homogênea, tá certo? Então, aqui, ó, eu trouxe alguns exemplos, né, para melhor elucidar, né, essa questão do conceito de soluções. Então, aqui eu tenho o mais famoso e utilizado nos últimos tempos, que é o álcool 70, né? Então, quando a gente tem álcool 70%, significa que em cada 100 partes, né, dessa solução, 70 partes é do álcool e 30 partes, né, corresponde à água, né? Aqui eu tenho uma solução à base de acetona, ou seja, uma acetona em meio aquoso também. Aqui eu tenho soro fisiológico, né, muito vendido na farmácia, utilizado aí para limpeza de ferimentos, né? Então, eu tenho aqui essa solução de soro fisiológico, na realidade, é uma solução aquosa contendo 0,9% de cloreto de sódio, né? E aqui eu tenho a solução de hipoclorito de sódio, que é água sanitária. E, por último, uma solução que nós encontramos no meio ambiente, que é a água do mar, né? Então, a água do mar, a gente sabe que tem a presença de vários sais, né, dissolvidos, né, na água. Então, daí, essa salinidade toda provém, né, da solubilidade, da presença de vários sais presentes nessa água. Ok, pessoal? Quando a gente fala em soluções, né, a gente está falando também de duas partes distintas que compõem a solução, que vem a ser o soluto e o solvente, né? Então, como identificar o soluto e o solvente numa determinada solução? O soluto, geralmente, pessoal, ele se encontra em menor quantidade, né, em menor parte, tá? E é ele que vai ser dissolvido. O soluto,
ele tem a propriedade de ser dissolvido. O solvente, ele já é encontrado em maior quantidade e é ele que vai promover a dissolução. Então, como um exemplo aqui, né, de soluto e solvente, formando, né, uma determinada solução, eu tenho aqui um sólido cristalino, né, um sólido cristalino de cor azulada. Então, aqui eu tenho o sulfato de cobre, tá certo? Sulfato de cobre, e aqui eu tenho a água, tá certo? Então, o sulfato de cobre é o soluto, é a substância que será dissolvida, e temos aqui o solvente, né, a água, que é ela que vai promover a dissolução, certo? Então, soluto presente no solvente, eu tenho a solução preparada, tá certo? Beleza? Nós também dizemos que a água, ela é conhecida como solvente universal, universal. Por quê? Porque a água, ela consegue solubilizar grande parte das substâncias químicas, tá certo? Então, por isso ela é conhecida aí como solvente universal. Então, nós podemos analisar, né, classificar as soluções com base em alguns aspectos, né? Então, o primeiro aspecto de classificação é quanto ao estado físico da solução. Então, eu posso ter soluções sólidas, soluções líquidas e soluções gasosas. Isso dependendo do estado físico em que se encontra o quê? Tanto o soluto quanto o solvente da minha determinada solução, né? Então, aqui, por exemplo, uma solução sólida, eu posso dar como exemplo as ligas metálicas utilizadas aí na engenharia, por exemplo, os aços, né, aço carbono, os aços inoxidáveis, né? Então, são ligas metálicas, onde você tem aí tanto a presença das substâncias, todas elas no estado sólido. Aqui eu tenho o vinagre, né, que é um produto comestível, né, onde comercialmente, você encontra, né, no estado líquido, mas você tem aí uma solução de ácido acético em meio aquoso. Então, ambas as substâncias estão no estado líquido. Então, outros exemplos já foram elucidados no slide anterior, que também pode ser exemplos de soluções líquidas. E aqui eu tenho um exemplo de uma solução gasosa, né, que é o gás liquefeito do petróleo, que é o GLP, que é o gás de botijão, né, que é a mistura de dois gases, efetivamente, do propano e o butano, ok? Podemos classificar as soluções também quanto à natureza do soluto. Então, se eu tiver em meio aquoso um soluto, né, que seja um composto iônico, então aqui eu vou formar uma solução iônica ou também chamada de solução eletrolítica. As soluções eletrolíticas, elas são capazes de conduzir corrente elétrica com facilidade, porque os compostos iônicos em meio aquoso ocorre o processo de ionização, onde você tem a presença de íons livres na solução, favorecendo a condução da corrente elétrica. Temos também as soluções moleculares, né? Ou também conhecidas como soluções não eletrolíticas, como o inverso da primeira. Então, nesse caso aqui, você tem a presença de um composto molecular em meio aquoso, e como característica de um composto molecular, o composto molecular, ele não se dissocia, ele não se ioniza, liberando íons livres na solução. Então, com isso, as soluções moleculares, elas não conduzem corrente elétrica, tá certo? Então, exemplo disso é água com açúcar, por exemplo, né? Você forma aí uma solução não eletrolítica, né? Evidenciando aí, né, a não condução de corrente elétrica.
Podemos também classificar uma determinada solução quanto ao grau de solubilidade do soluto num determinado solvente, né? Então, a solução é uma propriedade que te permite avaliar, né, o quanto a quantidade, a massa do soluto que pode ser dissolvida numa determinada quantidade de solvente da solução dentro de determinadas determinadas condições específicas de temperatura e pressão. A temperatura e a pressão atmosférica são dois fatores relevantes para aumentar, né, ou diminuir a solubilidade, né, de uma determinada substância presente numa quantidade de solvente, tá bom, gente? E essa solubilidade, né, nós podemos avaliar através do coeficiente de solubilidade. Tá? Então, o que é o coeficiente de solubilidade? É um valor, né? Isso aqui é uma propriedade física, coeficiente de solubilidade. Toda substância tem o seu coeficiente de solubilidade, que é um valor, é um número, né? Que expressa o quê? Que expressa, olha aí, ó, a quantidade máxima possível de um soluto que pode ser dissolvido numa certa quantidade de solvente, sob uma determinada temperatura, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, com isso, seguindo aí o coeficiente de solubilidade de uma determinada substância, eu posso classificar, né, a minha solução em solução insaturada, saturada e supersaturada, tá? Então, vamos aqui no slide seguinte, que eu acho que vai ficar melhor da gente entender basicamente o conceito desses três tipos de soluções, né? Então, eu tomei aqui, ó, como exemplo, o sal de cozinha, que é o NaCl, né, que é o cloreto de sódio, certo? Então, o cloreto de sódio, ele foi submetido a uma análise de solubilidade, né, frente a uma temperatura de 20 graus Celsius, tá? Então, em 20 graus Celsius, eu posso dizer que o coeficiente de solubilidade deste sal, desta substância, a 20 graus Celsius, é importante ressaltar, né, que o coeficiente de solubilidade do NaCl é igual a 36 gramas de NaCl por 100 gramas de água. O que isso aqui quer dizer? Que em 20 graus Celsius, a quantidade máxima de cloreto de sódio que eu consigo solubilizar em 100 gramas de água é exatamente 36 gramas. Certo, gente? Então, o coeficiente de solubilidade é isso, lhe permite analisar a quantidade máxima possível de um determinado soluto em presença de uma determinada quantidade de solvente frente a uma determinada temperatura, tá certo? Isso aqui, ó, só é verdade. Isso aqui só é verdade, este valor de coeficiente de solubilidade para o cloreto de sódio só é verdade nesta temperatura aqui, ok, pessoal? Então, com base nesses valores, vamos classificar a solução em solução insaturada, saturada ou o que nós chamamos aqui de supersaturada, tá certo? Então, vamos lá. Nessa primeira situação aqui,
eu tenho uma solução que eu posso chamar de solução insaturada. Por quê? Porque eu tenho a presença aqui, ó, de uma quantidade, eu tenho uma quantidade do sal de 30 gramas que é menor do que o estabelecido pelo coeficiente de solubilidade. Ok, pessoal? Então, quando você estiver trabalhando com uma quantidade de soluto numa determinada solução, aqui, ó, certo? Uma quantidade menor do que o estabelecido pelo coeficiente de solubilidade, eu posso dizer que esta solução, ela é uma solução insaturada. Na situação 2, certo? Aqui eu tenho uma solução saturada. Por quê? Porque eu tenho que a quantidade do soluto em gramas é exatamente o definido pelo coeficiente de solubilidade para 20 graus Celsius, ok? Então, eu estou trabalhando com a mesma quantidade definida pelo coeficiente de solubilidade. Então, com isso, eu posso afirmar que a minha solução é uma solução saturada, tá certo? Agora, a solução supersaturada é aquela em que eu tenho a presença, né, uma quantidade de soluto superior, maior do que aquela definida pelo coeficiente de solubilidade para essa determinada temperatura, certo? Então, na terceira situação, cadê a minha ponta? Na terceira situação, eu tenho a presença de uma massa equivalente a 40 gramas do sal, que é o cloreto de sódio. Então, nesses 40 gramas, né, a quantidade máxima, que é de 36 gramas, vai ser o quê? Solubilizado em 100 gramas de água. Agora, o excesso aqui, eu tenho um excesso de 4 gramas. Esses 4 gramas aqui, ele vai ficar em excesso. O excesso não será solubilizado, né, nessa temperatura. Então, ele vai ficar o quê? Depositado no fundo do recipiente. É o que nós chamamos de corpo de fundo. Então, toda solução supersaturada também pode ser chamada de solução saturada com a presença de um corpo de fundo. Ok, pessoal? Então, pela propriedade da solubilidade, né, através do coeficiente de solubilidade, nós podemos analisar, né, a quantidade máxima de soluto que pode ser solubilizado numa determinada quantidade de solvente frente a uma determinada temperatura, ok? Beleza? Agora, essas informações, elas podem ser muito bem analisadas e avaliadas através de um gráfico. Gráfico esse que nós chamamos de curvas de solubilidade. O que nós buscamos ao analisar as curvas de solubilidade? Nós buscamos avaliar a quantidade máxima da substância que pode ser dissolvida em 100 gramas de água com a variação da temperatura. Certo, gente? Então, curvas, né, ascendentes, ou seja, curvas que estão apontando para cima, o que isso quer dizer, né? Quer dizer que eu tenho o aumento da quantidade o aumento da quantidade dessa substância solúvel em 100 gramas de água com o aumento da temperatura. Ou seja, aumentando a temperatura, eu consigo solubilizar uma quantidade maior do sal em presença de 100 gramas de água, certo?
Beleza. E as curvas descendentes já é o inverso, né? Eu vou o quê? Diminuir. Eu vou diminuir a solubilidade, ou seja, eu vou diminuir a quantidade de substância solúvel em água à medida em que a temperatura aumenta, tá? Então, esse gráfico aqui, ó, que apresenta apenas a análise, né, o comportamento da água frente ao aumento da temperatura, você só tem a análise de uma substância só. Então, fica mais claro de se observar o gráfico, o comportamento. Então, o que eu quero dizer aqui, ó? Que em 20 graus Celsius, eu só consigo o quê? Solubilizar no máximo 37,2 gramas, né, do sal, né, dessa substância em 100 gramas de água. A partir do momento que a temperatura vai aumentando gradativamente, eu tenho o aumento também gradativo da massa, ou seja, da quantidade desse sal que eu consigo solubilizar em 100 gramas de água, certo? Então, analisando aqui, qual é a quantidade máxima do cloreto de amônio que eu consigo solubilizar em 100 gramas de água numa temperatura de 40 graus. Aí eu vou rebater no gráfico e eu vou observar. Então, em 40 graus, eu consigo solubilizar até 45,8 gramas do sal em 100 gramas de água. E em 60 graus? Em 60 graus, eu já consigo solubilizar um pouco mais. Eu já consigo solubilizar 55,2 gramas do cloreto de amônio em 100 gramas de água. Então, o que eu posso dizer para vocês? Que a temperatura e a pressão atmosférica alteram a solubilidade de uma determinada substância em presença de uma quantidade, né, de solvente. Ok, pessoal? Então, aqui, ó, esse gráfico aqui, ele também é muito interessante, porque você consegue analisar claramente regiões do gráfico onde você tem aí, efetivamente, a presença de soluções, né, soluções supersaturadas, solução saturada e solução insaturada. Então, vamos lá. Beleza. Eu tenho aqui, analisando este gráfico, 3 situações, né, representados pela letra Z, pela letra Y e pela letra X, tá? Que são soluções formadas, né, com uma certa quantidade do sal em presença do solvente em 20 graus Celsius. Então, eu quero que vocês, vamos analisar para nós classificarmos a solução Z, a solução Y e a solução X em saturada, insaturada e supersaturada. Basicamente, olhando para o gráfico, você já vai observar que o ponto que está em cima da curva de solubilidade reflete o quê? A quantidade máxima do sal que consegue ser dissolvido em 100 gramas de água nesta temperatura de 20 graus. Ok, pessoal? Então, eu posso afirmar que a solução representada pela letra Y, ela é uma solução saturada, certo? Uma solução saturada, onde eu tenho que aproximadamente o quê? Aqui, ó, né? Em 20 graus de temperatura, olha aí, ó, eu tenho, né? Eu tenho aqui, ó,
31,6 gramas do sal, né, que eu consigo dissolver em 100 gramas de água. Perfeito? Então, nesse caso aqui da solução Y, eu tenho o exemplo de uma solução saturada. É o ponto que está exatamente em cima da curva. Ok, pessoal? Agora vamos analisar aqui, ó. A solução que está representada pela letra Z. Ela é uma solução supersaturada ou é uma solução insaturada? É só nós analisarmos. Então, em 20 graus, para a letra Z, eu consigo solubilizar quanto? Olha aí, ó, eu tenho aqui, ó, a presença de aproximadamente, né, 40 gramas do sal, né, em 100 gramas de água. Então, 40 gramas em 100, em 20 graus, ela é maior, ela é uma massa superior a 31,6. Então, neste caso aqui, eu posso dizer que a solução representada pelo ponto Z é uma solução supersaturada. Por quê? Porque contém uma massa, né, uma quantidade do sal superior a 31,6, que é o valor máximo, né, que consegue ser solubilizado em 100 gramas de água em 20 graus Celsius. Então, Z representa uma solução supersaturada. Enquanto que a solução que representa o ponto aqui, ó, X, eu tenho aqui na realidade, olha aí, ó, a presença de em torno de uma quantidade de 10 gramas da substância solubilizado em 100 gramas de água, lembrando que em 20 graus Celsius. Então, essa quantidade de sal aqui, ela é menor do que a quantidade máxima permitida, né, que se consegue solubilizar em 100 gramas de água numa temperatura de 20 graus. Então, neste caso, como eu tenho um valor, uma quantidade menor, aqui o ponto X representa uma solução, o quê? Insaturada. Beleza, pessoal? Então, esse gráfico aqui, ele é muito importante a sua interpretação, porque lhe permite analisar, né, a quantidade máxima de soluto que se permite solubilizar a quantidade máxima de soluto em determinada quantidade de solvente frente a uma determinada temperatura. Ok, pessoal? Entendido? Professor, Agora, vamos... Pois não, pode falar. nessa parte do gráfico onde está assim, estáveis e instáveis, seria o quê, mais ou menos? Então, região das soluções não saturadas são as insaturadas, né? Não saturadas ou soluções insaturadas. Elas são estáveis porque você, o quê? Você está abaixo do ponto de equilíbrio, tá certo? O ponto de equilíbrio é dado pelo valor máximo aqui, ó, tá certo? Beleza? O ponto de equilíbrio são todos esses pontos aqui em cima da curva. Se você tem uma região em que você está trabalhando com uma quantidade bem menor de soluto capaz, né, de ser dissolvido em uma determinada quantidade de solvente, essa região aqui, ela vai te proporcionar a formação de soluções mais estáveis quimicamente, tá certo? Ao passo que se você estiver trabalhando na região aqui, ó, onde você tem aí a representação de soluções supersaturadas, vai ser o quê? Vai te proporcionar a produção de soluções mais instáveis, porque você vai estar trabalhando com uma quantidade de soluto superior àquela máxima permitida pelo coeficiente de solubilidade.
entendeu? Então, Entendi. é instável porque você vai ter sempre aquele corpo de fundo no final do recipiente, entendeu? Entendi. Obrigado. Nada. Vamos falar um pouquinho agora sobre as unidades de concentração das soluções. Existem inúmeras unidades de concentrações, né, que expressam a quantidade de soluto, né, pela quantidade da solução. A relação, a proporção de soluto dentro da solução, você pode contabilizar essa proporção através de algumas unidades de concentração, né? Se você tem aí uma quantidade muito grande de soluto numa determinado volume de solução, a gente pode dizer que você tem soluções mais concentradas. Agora, se você tiver quantidades menores de soluto em presença de um determinado volume de solução, a gente já pode afirmar que você tem aí a presença de uma solução mais diluída, tá? Então, a proporção entre a quantidade de soluto presente dentro de uma solução, você consegue expressar por essas unidades de concentração. Que aí eu coloquei aqui ó, um mapa mental aqui para vocês, né? Só para fins ilustrativos, né? Então, basicamente, o que nós vamos trabalhar com a concentração molar, ou o que nós chamamos de molaridade, né? Que é representado por essa letra M maiúscula aqui. Então, o que quer dizer, o que se refere à concentração molar ou à molaridade de uma solução? Então, refere-se ao número de mols do soluto, né, presente no volume da solução, tá bom? Então, como nós podemos definir essa relação matemática que nos permite calcular a molaridade? Então, a molaridade, a expressão, a unidade de medida da molaridade é número de mols do soluto por litro da solução. Então, molaridade é expresso sempre em mols por litro, ok? Então, molaridade é igual ao número de mols do soluto dividido pelo volume da solução em litros, ok? Entretanto, como é que definimos o número de mols do soluto da minha solução? É dado pela massa do soluto dividido pela sua massa molar. O que é massa molar do soluto? Massa molar é a massa da substância expressa em gramas contida em 1 mol de matéria. Né? Isso aí é parte de cálculos químicos de química geral. Então, quem não fez química geral ainda, né, ou quem já fez, já vai entender um pouquinho mais. Quem não fez vai ter que lembrar aí, né, um pouquinho aí do ensino médio, né? Então, para você determinar a massa molar, por exemplo, qual é a massa molar da água? Eu preciso consultar a tabela periódica para saber os valores das massas atômicas do hidrogênio e do oxigênio, certo? Consultando a tabela periódica, eu sei que o hidrogênio tem massa atômica igual a 1 e o oxigênio é igual a 16. Então, calculando a massa molar, o exemplo que eu dei da água. Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Então, eu tenho que contabilizar 2 vezes 1, mais um átomo só de oxigênio, então mais 16, ok? Então, eu posso dizer que a massa molar da água é igual a 2 mais 16 é igual a 18 gramas por mol, certo? Ou seja, o que isso aqui quer dizer? Que se eu tivesse uma embalagem, certo? Uma embalagem, e que eu tivesse assim, contém 1 mol de água. Quantos gramas de água teria aqui dentro? 18 gramas. Então, massa molar é isso, é a massa da matéria,
ou seja, da água expressa em gramas, contida em 1 mol. Ok, pessoal? Certinho? Então, beleza. Então, isso aí é massa molar. Então, aqui, ó, substituindo, né, o número de mols dentro aqui do conceito de molaridade, o que que nós temos aqui? Molaridade, né, é igual, pode ser descrito pela massa molar do soluto dividido pela massa molar do soluto, dividido pelo volume da solução. Então, aqui você, na realidade, você pode dizer aqui que a molaridade, você tem uma divisão de 2 frações, né? A parte de baixo aqui, você tem aqui, ó, igual a 1, né? Então, o inverso disso aqui, para nós simplificarmos, se dá pela primeira fração, que é massa do soluto dividido pela massa molar do soluto. Inverso, está dividindo, vem para cá multiplicando, pelo inverso da segunda fração, que aqui é V sobre 1, então aqui vai ser 1 sobre V. Então, aí agora, basicamente, é você o quê? Multiplicar os numeradores pelos numeradores pelos denominadores. Então, M1 vezes 1 é M1, né? Massa molar vezes o volume da solução. Então, a relação matemática, né, que nos permite calcular a molaridade de uma solução é dado pela massa do soluto expressa em gramas, que divide a massa molar do soluto expressa em gramas por mol, vezes o volume da solução expresso em litros. Ok, pessoal? Então, só para ilustrar esse conceito, né, de unidades de concentração, no caso aí da molaridade, aqui a gente está falando de molaridade, ok? Então, vamos resolver esse problema aqui. Eu preciso, no laboratório, eu preciso preparar um volume de 500 ml de uma solução aquosa de NaOH 0,1 molar, beleza? Então, aqui, ó, eu tenho o volume da solução, aqui eu sei que é o meu solvente que eu vou usar, né? Solução aquosa, é porque o solvente é a água. NaOH é o soluto, percebeu? E aqui eu tenho a concentração desejada, que é de 1,0 molar. Então, a molaridade dessa solução aqui é de 1 molar. Então, a molaridade é o que vai te permitir calcular, né, a proporção de soluto e solvente dentro dessa solução aqui de 500 ml. Então, para isso, pessoal, eu preciso determinar a massa de soluto necessária para preparar essa solução aqui com todas essas características. Eu tenho a molaridade, vamos lá. Eu tenho a molaridade da solução, dados da solução. Eu tenho a molaridade da solução que eu preciso preparar? Sim, é igual a 1,0 molar, ou mols por litro. Beleza. Eu tenho a massa necessária de NaOH, que é o soluto, que eu vou precisar para preparar essa solução? Não, eu não tenho. É o que eu preciso calcular. Ó, eu não tenho. Vai ser expresso em gramas. Eu preciso determinar a massa molar. A massa molar do soluto, que é o NaOH. Basta eu consultar a tabela periódica para determinar a massa molar. Consultando a tabela periódica, eu sei que a massa atômica do sódio é igual a 23, do oxigênio é igual a 16 e do
hidrogênio é igual a 1. Então, com isso, eu posso plenamente calcular a massa molar do soluto. Então, que é dado por 23 mais 16 mais 1, ou seja, a massa molar do hidróxido de sódio, que é o NaOH, que é o soluto da minha solução, é o somatório das massas atômicas de todos os átomos que compõem a molécula, né? Que é igual a 40 gramas por mol, ok? Então, vamos lá, seguindo aí com as informações. Agora, eu preciso determinar o volume da solução. O volume da solução que eu desejo preparar é 500 ml, que tem que entrar em litros no cálculo, que é igual a 0,5 litros. Então, a partir daí, eu já tenho todos os dados necessários para que eu possa calcular o que eu preciso, que é a massa do soluto para preparar 500 ml de uma solução de hidróxido de sódio 1 molar. Então, a relação da molaridade é dada por molaridade é igual à massa do soluto dividido pela massa molar vezes o volume. Então, substituindo aí os valores, molaridade é igual a 1,0, né? Massa do soluto em gramas é o que eu preciso calcular. Massa molar é igual a 40 vezes 0,5, que é o volume. Então, fazendo esse cálculo aqui, massa é igual, né? Isso aqui está tudo o quê? Está 40 vezes 0,5 dá 20, né? 20 que multiplica 1 é igual a 20 gramas de NaOH. Ok, pessoal? Então, é só para a gente poder trabalhar um pouquinho essa questão aí do conceito de molaridade, tá bom? Então, o objetivo da aula proposta no módulo 6, vocês irão preparar, né, demonstrar conhecimento teórico para o preparo de 100 ml de uma solução aquosa de NaOH de concentração 0,1 mol por litro. Percebam que aqui a solução que é proposta no módulo 6 da nossa apostila, ela tem um volume menor e uma concentração menor do que o que eu coloquei como exemplo, tá certo? Entretanto, o cálculo é o mesmo, você vai precisar determinar a massa do soluto para iniciar todo o processo de preparo da solução. Não vou fazer esse cálculo aqui, porque esse cálculo, né, faz parte do relatório de vocês, ok, pessoal? Então, a metodologia, aqui eu tenho os materiais utilizados e os reagentes utilizados. Vocês vão poder plenamente, claramente, observar todos os materiais e os reagentes que foram utilizados pelo analista na exibição do vídeo ilustrativo que eu vou deixar compartilhado com vocês, tá certo? Então, nesse vídeo, vocês vão observar claramente que o analista vai utilizar todos esses materiais que estão listados aqui, mais esses reagentes que estão listados também à direita do seu vídeo, tá? Então, você vai precisar efetivamente de um becker para pesar a massa do soluto, do bastão de vidro para promover a dissolução, o balão volumétrico para preparar a solução. Sem o balão volumétrico, você não prepara solução nenhuma. O funil simples, né? O pipete de água, a balança analítica, para poder fazer a pesagem da massa do soluto, uma espátula e um frasco de plástico com tampa e devidamente identificado para armazenar
armazenagem final da solução, tá? Aqui você vai utilizar como reagentes o soluto da solução e o solvente, que é a água, certo? Soluto com mais solvente, você promove aí uma solução aquosa. Percebe? Então, aqui eu tenho todo o procedimento ilustrado nesse diagramazinho aqui, né? Nesse esquema aqui, tá? Que aí fica bem ilustrativo, né? E o passo a passo do procedimento aqui à direita do seu vídeo, tá? Então, primeira coisa a se fazer é fazer o cálculo. Primeira coisa a se fazer é você fazer o cálculo da massa do soluto que você vai precisar para preparar aquela solução, né? Então, qual é a solução que nós vamos preparar, né, no módulo 6? Então, aqui, cadê a ponta da minha caneta? Daqui. Então, a solução que nós vamos preparar, solução de NaOH, cuja molaridade é igual a 0,1 mol por litro, e o volume é de 100 ml. Então, é essa aqui, beleza? Então, eu preciso saber a massa do soluto expressa em gramas. Então, para isso, eu vou utilizar aquela relação matemática para calcular a massa. Calculando a massa no papel, eu vou para a balança, certo? Vou pegar o becker, vou colocar em cima da balança, utilizando sempre o equipamento, de acordo com as normas de boas práticas de laboratório. Tem todo um protocolo para você utilizar a balança, tá? E aí eu vou pesar aqui a massa, né? Aí vai aparecer aqui no display e eu vou pesar a massa desejada. A massa aqui, a massa do meu soluto, ela está no estado sólido, tá certo? O que te garante que esse sólido aqui, você vai conseguir passar e transferir todo esse sólido para dentro do balão volumétrico, tá? Então, é muito difícil. Então, para que você possa garantir perfeitamente essa proporção aqui, ó, da concentração molar, né, que é a concentração molar que expressa a proporção de soluto no solvente, você tem que promover uma dissolução. O que é isso, né? Promover a dissolução. Você vai utilizar parte do solvente da solução para dissolver o soluto, tá? Porque aí vai ficar mais fácil de você transferir toda a quantidade de soluto para dentro do balão volumétrico, certo, gente? Então, você vai utilizar aí uma quantidade bem menor de solvente. Então, aqui, ó, se eu preciso preparar 100 ml da solução, eu vou escolher um balão de 100 ml, ok? Então, o balão volumétrico é uma vidraria calibrada, ela só mede um único volume, tá? Então, o que define a escolha do balão que você vai trabalhar é o volume da solução que você deseja preparar. Se eu preciso preparar 500 ml, eu vou escolher um balão volumétrico de 500 ml. Se eu preciso preparar 1 litro de solução, eu vou buscar um balão volumétrico de 1 litro de capacidade, né, de volume de 1 litro. Por quê? Porque esse tipo de vidraria, ela é calibrada de fábrica, então ela só mede um único volume. Então, essa vidraria aqui, ela é uma vidraria que mede 100 ml. Então, eu vou escolher o balão de 100 ml para preparar o volume de 100 ml, ok? Então, no momento em que você fizer a dissolução prévia, você não pode utilizar um volume superior ao volume final, porque senão você vai errar a proporção de massa do soluto com a quantidade de solvente. E aí, a molaridade vai ficar errada. Ok, pessoal? Então, você tem que usar uma quantidade de solvente bem pequena, somente uma quantidade necessária para você solubilizar
né, a quantidade de soluto que foi pesado. E daí você vai transferir para dentro do balão, utilizando o quê? O funil. O funil é simplesmente para aumentar aqui, ó, aumentar a boquinha, né, a abertura do balão, de modo a você não perder massa. Porque se você perde alguma coisa aqui, você vai acarretar erro na sua molaridade final da solução, tá? Então, transferiu a primeira vez, né? Então, quando você transfere a primeira vez, o que te garante que você transferiu toda a massa que você pesou lá no item 1 para dentro do balão, com apenas uma única transferência? Tá? Estatisticamente, isso não tem muita validade, entendeu? Então, por isso é que, nesse caso, a gente realiza o que nós chamamos de transferência quantitativa. Você repete essa lavagem aqui, ó, da parede do recipiente e transferência para dentro do balão, no mínimo 3 vezes, para garantir, né, que o máximo de sólido que foi pesado lá na etapa 1 seja transferido para dentro do balão, tá? Então, você faz o que nós chamamos de transferência quantitativa, ok, pessoal? Depois, com a transferência quantitativa finalizada, você passa para o item 4. O item 4 é você o quê? Completar o volume do balão com solvente, utilizando o P7, tá vendo? Então, você vai o quê? Você vai completar o volume do balão. Você vai completar o volume do balão até que a superfície da solução atinja a marca de aferição do volume do balão, tá certo? Só que para isso, você também tem que seguir alguns protocolos para que você possa garantir de fato que você está trabalhando com um volume de 100 ml. Isso eu vou explicar no próximo slide. Então, completou o volume do balão, você vai fechar o balão com a tampinha, com a tampinha dele mesmo, né? E vai homogeneizar essa solução. Então, imagina aqui, ó, eu tenho aqui o meu balão volumétrico fosse representado por essa garrafinha de água, tá? Então, eu já completei o volume do balão, fechei com a tampinha e vou fazer esse movimento aqui, ó, certo? Esse movimento de ponta cabeça, que é o movimento de homogeneização. Então, esse movimento simples vai te permitir, vai te garantir que você tenha aí, né, uma mistura homogênea da tua solução, ou seja, que todas as moléculas do soluto estão distribuídas em toda extensão do solvente que forma o volume final da solução. Ok, pessoal? Entendido? E aí, finalizando a solução, né, a homogeneização, você vai transferir a solução do balão volumétrico para um recipiente de armazenamento, devidamente fechado e rotulado, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho agora nessa questão aqui do ato de completar o volume do balão, né? Toda vidraria que você mede volumes, você tem efetivamente que prestar muita atenção na superfície do líquido, tá? Essa superfície do líquido tem que estar bem próximo da marca de aferição do volume desejado, que você quer medir ou que você quer preparar de uma determinada solução. Essa superfície do líquido nós chamamos de menisco, né? O menisco é uma curvatura na superfície do líquido que se forma devido, né, à tensão superficial das moléculas que formam esse líquido na superfície, tá certo? Então, aqui eu tenho um exemplo real
do que eu estou falando. Então, eu tenho aqui, ó, uma vidraria que mede volumes, assim como o balão volumétrico, uma pipeta, uma proveta. Aqui eu tenho uma bureta. Então, aqui, a superfície do líquido que forma essa bolha com essa curvatura, tá certo? Ela tem que estar exatamente, né, na linha de aferição do volume desejado, tá bom? Líquidos, no caso, soluções que contenham água, você vai observar que você vai obter uma superfície, que você vai observar uma bolha cujo menisco vai formar uma bolha com formato côncavo, tá certo? Um formato côncavo, beleza? Uma barriguinha para baixo, assim, ó. Né? Isso aí é devido à tensão superficial das moléculas de água presente naquela determinada solução, tá certo? Então, pessoal, então essa barriguinha aqui, ó, essa bolha, nós chamamos de menisco. Vou fazer bem grande aqui para vocês, tá? Então, como é que você vai aferir o menisco formado na superfície da solução para te garantir que você está trabalhando exatamente com o volume desejado? Então, você tem que observar que a parte de baixo do menisco, ele tem que tangenciar. Olha aqui, gente, ó, tangente, tá vendo, ó? Ele tem que, ó, tangenciar, tá vendo? Ele tem que tangenciar a parte inferior do menisco, tem que tangenciar a linha de aferição do volume desejado, certo? Se for um menisco côncavo, que é aquele que contém água, é a parte de baixo, beleza? Se for um menisco convexo, característico de substâncias que apresentam densidades mais elevadas, aí você vai observar um menisco convexo. Então, você tem que observar a parte de cima do menisco, é que tem que tangenciar a linha de aferição do volume desejado. O que nós vamos trabalhar muito no laboratório é sempre o menisco côncavo, barriguinha para baixo, tá certo? Como é que a gente faz isso na prática? Na prática, pessoal, você tem que pegar a vidraria que você está utilizando para medir aquele volume, e você tem que pegar vidraria e pegar a superfície do líquido, olha para a câmera e olha para aqui para o desenho da garrafa, tá vendo? Eu tenho que pegar a superfície do líquido, ok? E colocar na linha dos meus olhos, ó, na linha dos olhos, para você poder fazer a leitura correta, para você ver realmente se está tangenciando, ou seja, se a parte inferior do menisco está tangenciando com a linha de aferição do volume desejado. Mas isso é importante que esteja na linha dos seus olhos. Se não estiver abaixo ou estiver acima, você vai realizar leituras erradas, né, devido ao erro de paralaxe, tá certo? Então, o fundo do menisco, a parte de baixo, tem que estar na altura dos seus olhos para você verificar se de fato ele está tangenciando a linha de aferição do volume desejado. Então, aqui eu tenho 3 situações, tá? Uma certa e 2 erradas, para mostrar para vocês como se deve analisar. Olha aí, ó, tá vendo, gente? A parte de baixo, o fundo do menisco, ele tem que estar tangente à linha de aferição do volume desejado. Não pode estar o quê?
nem abaixo e nem acima. Tem que estar tangente, tá certo? Então, essa prática, essa boa conduta, ela vai te garantir, de fato, que você está trabalhando com aquele determinado volume desejado da solução que você quer preparar. Ok, pessoal? Certinho? Beleza. Então, aqui, primeira coisa a se fazer é o cálculo da massa do soluto, que nós já evidenciamos aqui. A solução que vocês vão, né, evidentemente, determinar, né, expressar, e todo o conhecimento teórico sobre o preparo da solução, é a solução que está proposta no módulo 6, que é, na realidade, 100 ml de solução aquosa de NaOH 0,1 mol por litro, certo? Qual é a relação matemática? Que nós vamos determinar aqui o cálculo da massa através da relação matemática da molaridade. Não foi dada em molaridade aqui? Então, molaridade é igual à massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume em litros da solução. Beleza? Então, aqui vocês vão calcular primeiramente isso aqui. Não vou efetuar, porque isso faz parte do relatório, tá? O preparo, efetivamente, da solução, vocês vão poder conferir na exibição deste vídeo ilustrativo que eu deixo indicado aqui para vocês, e vou colocar também na pasta do módulo 6. Então, aqui o analista, ele realiza na íntegra, né, a mesma solução, mesmo soluto e mesmo solvente. A única coisa que é diferente é a concentração, ok? Resultados é você realmente assistir os vídeos sugeridos, tanto o vídeo ilustrativo quanto da aula, e seguir a elaboração do seu relatório, que já está disponível na pasta do módulo 6, ok? Então, agradeço aí a presença de todos e vou finalizar a exibição desta aula, interrompendo aqui